Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Bem-vindo a mais um programa Espiritismo na Prática. E hoje a gente vai falar um tema que eu acho muito interessante, que é um tema que eu gosto bastante, que é sobre a oração do Pai Nosso. Então, como o Pai Nosso, né, é conhecido nos nossos irmãos católicos como oração dominical. É a oração que Jesus nos ensinou através, que é o momento que todos os discípulos, as pessoas estavam pedindo para Jesus ensinar a orar, a se conectar com Deus. Então, é isso que nós vamos falar hoje. Eu espero que vocês, contamos com vocês aqui, né? Espero que vocês estejam conosco até o final do programa, porque é muito interessante o programa que a gente vai fazer hoje. Vai fazer um estudo detalhado aí cada frase, palavra a palavra, sobre oração Pai Nosso. Hoje contamos novamente com a presença da nossa amiga e irmã Lara. Boa noite, Lara, tudo bem? Boa noite, Jefferson. Tudo bem, graças a Deus. Estando no trabalho é sempre melhor, né? E é uma alegria estar aqui, né? Eu sempre falo isso, mas realmente é uma alegria, né? A gente divulgar a mensagem espírita, né? Os ensinos de Jesus, dos espíritos superiores. Então, é realmente uma alegria, viu? Boa noite a todos que estão conosco aqui nos acompanhando, né? Que seja um bom estudo. Que assim seja, Lara. Vai ser com certeza, né? Então, pessoal, eu gostaria de convidar vocês então a se inscrever no canal, tá? Deixe seus comentários, ative o sininho, os sininhos das notificações, que é muito importante. Você ativa o sininho, você está sempre, né, recebendo mensagem do YouTube. Toda vez que chegar um programa novo, nosso, ou o programa da Lara, que é Espiritismo na Vida, Espiritismo e Vida, que é muito importante você também assistir esse programa. Tem muito conhecimento, muito conteúdo e conhecimento bom, né? Vocês poderem aprender um pouquinho mais sobre a doutrina espírita. Então, pessoal, se inscreva no canal, divulgue esse vídeo, divulgue para seus familiares, suas redes sociais, para que mais pessoas possam entender e compreender sobre a visão do Espiritismo em relação ao Pai Nosso. Então, Lara, o que você pode falar para nós sobre a oração? Vamos começar com entender o que é oração, né? Que é muito importante começar com essa parte antes de começar a estudar o Pai Nosso. Oração é uma coisa interessante, né? Porque é uma ligação tão profunda que a gente estabelece na ligação com o Criador, né? Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, gente, leiam Pensamento e Vida, estudem o livro Pensamento e Vida, né? De Emmanuel, pela psicografia do nosso querido Chico Xavier. Emmanuel vai falar que a oração é divino movimento do espelho de nossa alma no rumo da esfera superior para refletir-lhe a grandeza. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, a oração é isso. É a nossa vontade em ação que busca as esferas superiores, né? Em agradecimento, em busca de socorro, de auxílio. E assim a gente consegue, por um pouquinho, refletir a grandeza, né, da vida superior. Oração é isso mesmo, né? Um apelo vivo, né? Do nosso espírito às potências celestes, né? Não interessa se ela vai ser realizada ali verbalmente, silenciosamente, não interessa. O que interessa é que a oração ela tem que ter sentimento, né? Muitas pessoas acham que oração é você ficar repetindo palavras, né? Só que muitas vezes essa repetição de palavras não faz sentido para você. Então, mais vale você orar com o seu sentimento elevado, utilizando as suas palavras, uma prece simples, mas que tenha todo o seu empenho ali em se conectar com as esferas superiores, porque você ficar recitando ali, né, palavras e mais palavras que não fazem sentido. E a oração é importante, né, Jefferson, porque ela movimenta os recursos superiores em nosso favor, né? Nenhuma oração fica sem resposta. Nenhuma, gente. Vocês já perceberam que quando nós estamos, às vezes, numa dificuldade, num momento ali, que a gente está num aperto danado, a gente não sabe como sair da situação, lembre-se de orar. Porque quando você ora nesse momento, gente, é instantâneo. Parece que você se pacifica. Parece que você recebe um bálsamo mesmo, um alívio, né? Em que você consegue, então, estabelecer essa conexão
né, com as esferas superiores, e aí seu coração se acalma. Né? Se você não consegue, você está numa situação tão desesperadora, se você não consegue fazer uma oração ali, concatenar suas ideias, peça, Senhor, socorro, porque eu estou em apuros. O socorro vem. E vem mesmo. Né? Então, assim, a prece, gente, na verdade, a oração, ela é uma invocação, né? Você está invocando, estabelecendo uma conexão mental com outro ser. Né? Que outro ser é esse? Aquele que é alvo das suas... da sua oração, do seu pensamento, do seu pedido. Né? Então, é uma transmissão do pensamento, do nosso pensamento para aquele ser, aquela criatura a quem nós nos dirigimos. Então, pode ser um espírito superior, né? A gente faz oração ali para Bezerra de Menezes, para Sheila, né? Para Jesus, para o Criador, né? Então, assim, é estabelecido nessa conexão uma energia vibrante. E essa energia é tão maior quanto maior é o vigor do meu pensamento, né? Da minha vontade. E olha, para quem acha que prece é coisa de gente doida, que não funciona, né? Que você fica aí conversando com gente que não está aqui. Gente, não é isso não, viu? A prece, ela tem ação direta e efetiva, viu? Mas ela está sempre subordinada à vontade de Deus. Quem gosta de assistir filme aí, né, Jefferson? Vocês lembram daquele filme lá do Thor, né? A Bifrost ali, aquela ligação direta com Asgard? Pois é, a oração é isso, gente. A oração é essa nossa ligação, nossa Bifrost com o Criador, né? Nossa ligação direta com o Pai. Então, assim, pela prece, né, Jefferson? Pela oração, a gente chama realmente o auxílio dos bons espíritos, né? Que vem, então, em nosso auxílio, é como eu falei, né, nenhuma prece fica sem resposta, mas tem uma coisa, viu, gente? A gente precisa também mudar a nossa atitude, né? Porque quanto mais desequilibrado a gente está, menos propício a perceber a ação benéfica de orar e o auxílio da espiritualidade em nosso favor. Então, assim, orar é uma conexão em que você precisa também, quanto mais equilibrado você tiver, maior a ação que você percebe, né, dessa interligação de energias ali com quem é alvo da sua oração, né? E olha, a gente não fica sem socorro não, viu, gente? A oração é uma coisa poderosíssima, né, Jefferson? É verdade, né, Lara? Então, assim, a gente faz a oração, a gente se eleva até a Deus, a gente faz aí a nossa elevação dos pensamentos, né? E a gente consegue se conectar com o Criador, né? Então, eu penso assim, que a oração é o nosso recurso, e é um recurso infinito que nós temos, né? Onde a gente consegue se ligar com o eu, né, o eu interior, com o Deus, com o Criador, né? E o Criador se utiliza seus soldados, assim, né, seus parceiros, colaboradores, que são espíritos amigos. Pode ser nosso anjo guardião, pode ser um espírito que seja simpático a nós, pode ser um espírito superior, né? Independente de quem vai receber essa oração, ou que vai interceder essa oração, o importante é que nós façamos a oração. Nós busquemos a conexão com Deus, com o Criador, né? Porque, de certa forma, né, Deus tem seus representantes. E todos aqueles que recebem essa mensagem são seus representantes. Assim como nós possamos, às vezes, né, estarmos, por exemplo, aqui no nosso conforto, nossa casa, nosso lar, e uma pessoa fazer uma oração na rua, por exemplo, na rua, pede uma oração, oh Deus, estou com fome, se eu puder alcançar uma pessoa que esteja próxima de mim, que possa me dar um dinheiro, uma coisa. E aí, quando o hospital sai, me encontra aí em sintonia, me abastece daquela energia, me intui, e eu vou lá e dou a moeda que ele precisava. Então, eu sou
de certa forma, um representante, uma ferramenta que Deus achou naquele momento mais propício para ajudar aquela pessoa. Então, de qualquer forma, a oração é uma forma de a gente se conectar a Deus, né? E é a forma como a gente consegue conversar com Deus. É onde a criatura conversa com Deus, conta ali suas dificuldades, conta ali o seu dia a dia, agradece a Deus, pede, solicita, faz aquela conversação, aquela comunicação íntima com o Criador. Isso é muito importante, a gente ter esse relacionamento íntimo com o Criador. Então, todos os meios que a gente conhece, né, que nós temos disponibilidade a chegar até Deus, um dos meios é a oração. Com certeza, ele é, para mim, meu ponto de vista, é o meio mais direto, mais rápido de a gente se conectar com Deus. Porque a gente não precisa muito esforço. A gente só precisa se acalmar, se tranquilizar, fechar os olhos e elevar-se a Deus, conversando com Ele. Como se você estivesse conversando, estivesse falando com uma pessoa que você gosta muito, você sente segurança em conversar com ela. Então, Deus é nosso Pai. E sendo nosso Pai amoroso, fraterno, né? E que está sempre à disposição de estar conosco, nos receber nossa prece, então nós precisamos sim ter esse quarto íntimo com o Criador, que é a nossa mente. Então, devemos sim sempre entrar em comunicação com o Criador. Deus, em sua infinita bondade, nos concedeu então essa oportunidade de a gente poder falar com Ele. A gente não precisa ter intermediários para que façam a oração por nós. Não, nós podemos sim falar diretamente com Deus. Então, a gente percebe, né, que muitas pessoas buscam intermediar os processos para poder tentar, talvez, através de uma benfeitoria que a pessoa tem mais, seja mais ligada, mais próxima de Deus, né? A gente, então, ou seja, não é tão incomum a gente ver, fulano, você está doente aí, vamos lá no centro espírita, vamos na igreja, vamos no templo, vamos fazer uma oração. Aí a pessoa fala assim, não, mas eu não estou afim hoje, vai ora por mim lá, põe meu nome lá para prece lá. Terceiriza a oração, né, Jefferson? Verdade. Então, nós temos as ferramentas propícias a fazer a oração, para poder conversar com Deus. A gente não tem que intermediar, não tem que ter intermediários. Então, Deus nos concede essa forma, através da oração, a gente poder conversar diretamente com Ele. Quando a gente envia um intermediário, ou como a Lara falou, terceiriza a oração, quem sabe que aquela pessoa está passando a mensagem correta para Deus. Que nós estamos sentindo, por exemplo, vamos supor, um exemplo, né? Eu estou aqui doente, pedindo a Deus que me cure minha doença ou alivie as minhas dores. Mas aquela pessoa talvez não esteja conectada, não esteja, talvez, sentindo, né, a conexão para poder falar para Deus que eu estou precisando de ajuda. Mais fácil é eu conectar isso com Deus. Então, é entre eu e Deus, né? Tem uma frase Madre Teresa de Calcutá que eu gosto bastante, né? No final das contas, sempre foi entre você e Deus. Ou seja, nunca foi entre terceiros e Deus, é sempre você e Deus, né? Então, através da oração, a gente consegue, então, ter esse poder de gerar energia, onde essa energia vai nos propiciar um bem-estar, uma conexão íntima com o Criador, onde a gente consegue, então, por alguns instantes, se afastar de obsessores, se afastar de pensamentos negativos, se afastar de tudo aquilo que vai criar densidade, vai criar parte negativa na nossa vida. Então, se a gente soubesse o quão importante é orar, quanto que essa ferramenta é poderosa na nossa vida, nós jamais estaríamos doentes, jamais estaríamos sendo obsedados, jamais estaríamos sendo mal influenciados, seja por pessoas encarnadas ou por pessoas desencarnadas. Então, toda vez que a gente vibra, a gente faz uma oração, a nossa aura se enche de energia, se enche de luz. E essa luz que vibra, que brilha, que pulsa em nosso campo vibracional, nosso campo áurico, ela é aquela que vai fazer com que o plano espiritual superior que recebeu essa mensagem venha até nós, se ligue até nós, porque tem a facilidade, a gente facilitou o processo deles se ligar até nós, porque tem que ver a sintonia, tem que ver a simpatia. Então, a oração vai sim te propiciar
benefícios que você talvez nem perceba, talvez você nem entenda o processo, mas é importante que você utilize essa ferramenta, que é a oração. E se você quiser saber mais sobre oração, nós temos um programa, né, que nós gravamos anteriormente, vou deixar aqui no card, vai aparecer para você aqui agora, no momento aqui em cima, você pode acessar depois que assistir esse programa aqui. Você pode ir nesse programa de orações e preces, né? Poder entender mais os mecanismos da oração. E olha, pessoal, é muito belo. Orar é sempre bom estar conectado, estar sentindo bem. Orar é você trazer o medicamento da alma, o medicamento do espírito, porque a oração ele é um medicamento. Ele é a energia que você precisa buscar, você consegue buscar e consegue gerar também. E assim, quem sabe, né, se você fizer uma oração para outra pessoa, você consegue emanar do seu espírito para essa pessoa a energia que você está ali doando para ela. Então, é uma forma de passe à distância, né? Então, Lara, o que você pode falar para nós sobre o Pai Nosso? Pois é, Jefferson. Eu só queria falar antes do Pai Nosso, que é importante a gente lembrar que Jesus nos orientou sobre o modo de orar, né? Ele falou assim: quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Está lá em Mateus 6,6. Mas o que Jesus quis dizer com isso, gente? É que a gente não precisa de templo de pedra para orar, né? O que a gente tem que fazer é voltar os olhos para dentro de nós. Isso é fechar a porta do mundo exterior, se voltar para dentro de si. Olhe para você, feche a porta do mundo material, olhe para você, para o seu interior. Por quê? Porque ali você vai pedir. Gente, antes da gente pedir, Deus já sabe que a gente tem necessidade, né? Então, assim, é na nossa intimidade espiritual, né, é que a gente faz a oração. Então, a gente fecha os olhos para o mundo material, nos conectamos, então, com a força soberana da vida, que é o Criador, e assim a gente estabelece a nossa ligação com o divino. Por quê? Porque o Pai está em nós. E ele sabe o que cai em nós, gente, porque essa, né, falando do Pai Nosso, esta é a oração mais linda, né, de amor ao Pai que a gente conhece. E a gente faz ela errado, viu, Jefferson? É impressionante, né? O ser humano vai lá e muda do jeito que ele quer o negócio, né? Oh, gente louca esse ser humano, viu? Mas a oração correta, gente, do Pai Nosso, tá, né, lá em Mateus 6, de 9 a 13. E Jesus disse assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa é a oração do Pai Nosso. A gente encurta ela, né? Chega ali no livra-nos do mal, pronto, acabou. Não é, a gente tem mais um pedacinho ali que a gente tem que rezar direitinho, porque é a exaltação do Pai, dizendo para o Pai que o reino, o poder, a glória é sempre dele. Mas o ser humano tem uma dificuldade, né, de compreender que ele não tem o poder, que quem tem o poder é o Pai, é o Criador. Aí vai lá e arranca o final da oração, né? É uma coisa maravilhosa. Mas veja, apesar da simplicidade dessa oração, gente, ela é profunda, ela é maravilhosa, ela é verdadeira e ela tem muito mais significado do que a gente consegue imaginar. Quando Jesus inicia a oração dizendo Pai nosso que estás nos céus, ele quer mostrar para nós, né, seus filhos, que acima de qualquer coisa,
Deus é o nosso Pai, é o nosso Criador, Criador de homens, de animais, de matas, dos rios, dos mares, das flores, das estrelas, do cosmos. Deus é o Criador de todas as coisas, o Senhor dos céus e da terra. Somos todos nós filhos abençoados do Pai. E se nós somos filhos do mesmo Pai, tem um problema muito grave nisso aí, né? Nós somos irmãos. Nós somos todos nós, gente, filhos abençoados do Pai. E se nós somos filhos do mesmo Pai, tem um problema, né? Porque nós somos todos irmãos. Mas como é que eu vou odiar meu irmão? Como é que eu vou não gostar dele? Né? Nós somos uma só família, com o dever de nos ajudarmos uns aos outros. Né? E se nós formos capazes de sentir Deus como nosso Pai, nós vamos reconhecer que os nossos irmãos se encontram em toda parte. E nós, daí, estaremos, então, dispostos a ajudá-los, né, de forma fraterna, bondosa. Do mesmo modo, gente, que nós seremos ajudados mais cedo ou mais tarde. Né? Jesus, a fim de nos instruir, ele viveu a fraternidade pura, gente, o amor incondicional. Ele auxiliou homens felizes, infelizes, necessitados, doentes, ricos, pobres, não interessa. E com isso, ele mostrou a cada um de nós o verdadeiro caminho da perfeição e da paz. E a gente deve seguir o exemplo de Jesus. Então, vejam, uma frase, né, o significado mais profundo dela. Jesus vai continuar o Pai Nosso, né? Santificado seja o teu nome. Gente, o mestre Nazareno, ele louva o Criador. E não só com palavras, porque a vida de Jesus, né, foi uma constante santificação do nome de Deus, gente, através do seu apostolado de amor. Né? Porque Jesus, quando ele veio, ele exerceu um apostolado de amor verdadeiro e incondicional. Jesus sabia que a maneira mais elevada de santificar o nome de Deus é auxiliando os outros, é servindo sempre com amor, né? Com paz, com alegria, consolando, instruindo, ensinando, orientando. E ele fez isso para que nós compreendamos que o nosso Divino Pai vive interessado constantemente na nossa elevação e na nossa felicidade. Né? Jesus, gente, amparou a todos, velhos, crianças, doentes, necessitados, fracos, sofredores, amparou e continua amparando cada um de nós, amando e ajudando sempre. Por isso é que dar sempre o melhor de nós em cada situação, mesmo nas situações mais difíceis, servindo, auxiliando, é um modo como cada um de nós santificamos o nome do Pai. Então, santificar o nome do Pai é nós darmos o nosso melhor. O melhor que cada um de nós conseguir. E aí Jesus continua. Venha a nós o teu reino. Né? Jesus roga ao Pai, venha a nós o teu reino. Sabendo que só o plano de Deus é capaz de proporcionar à criatura a verdadeira felicidade. Às vezes a gente teima tanto, né? A gente acha que a gente tem razão. Não, eu vou ser feliz desse jeito. Não. É o Pai quem nos mostra o caminho da felicidade. É o plano dele para cada um de nós que nos leva à felicidade. E olha, Jesus não se limitou a pedir, não, viu? Ele fez todo o esforço para que o reino de Deus
encontrasse as bases necessárias para florescer aqui na Terra. Ele espalhou com as suas próprias mãos as bênçãos de amor, de paz, de alegria, para que nós, homens, né, humanidade, pudéssemos nos melhorar. Gente, é preciso que cada um de nós faça o próprio esforço de se melhorar em todos os aspectos, né? Intelectual, moral, emocional, espiritual. É preciso compreender a necessidade de perseverar no bem. Sem a nossa boa vontade, sem a nossa perseverança no caminho reto, na prática do bem, nós não vamos longe, né? Como que a gente pode reconhecer o amor, a bondade, a misericórdia e a justiça do Pai se nós não encontramos amor, bondade, justiça e misericórdia em nós mesmos? Como é que eu quero reconhecer alguma coisa que eu não tenho? Não tem jeito, né? Fé e perseverança no bem são os dois grandes alicerces do reino de Deus aqui na Terra, né? Mas é como eu sempre falo, Deus faz a parte dele a todo tempo. Nós temos que fazer a nossa parte, que é promover a nossa melhoria, né? Senão a gente não vai para frente. E aí, Jesus diz assim na oração: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Gente, Jesus está deixando claro, como o dia, que a vontade a ser realizada não é a nossa, não. Tira o seu cavalo da chuva. A vontade que tem que ser feita é a vontade do Pai, né? Nós devemos procurar a vontade do Senhor para que os desígnios divinos sejam executados, né? É cumprir a obrigação que nos compete, fazer a nossa parte no concerto da vida, oferecendo sempre o nosso melhor a cada dia. Ah, Lara, mas como é que eu vou saber qual que é a vontade de Deus? Qual que é a vontade do Pai? É só você observar. Observe o seu entorno. No sofrimento, o que Deus quer de nós? Paciência. Diante da perturbação, o que o Pai nos pede? Serenidade. Diante das sombras, da maldade, Deus pede que nós mesmos sejamos luz e bem que auxilia sempre. Que no trabalho nós tenhamos devotamento ao dever, que tenhamos a compreensão de que é preciso cumprir o dever, que diante da nossa queda, né, do erro, porque nós erramos, gente, nós caímos, nós não somos perfeitos, mas diante da queda, o que ele pede de nós? Que nós possamos nos reerguer e corrigir a caminhada. Que nós tenhamos força para resistir às tentações do materialismo, né? Que tenhamos valor moral ante as lutas da vida, que frente à amargura, à discórdia, às ofensas, ao ódio, nós possamos oferecer esperança, harmonia, perdão, amor, né? Gente, o Pai pede que sejamos bondade em favor de todos em cada momento da nossa vida. Essa é a vontade do Criador. É assim que a gente vai percebendo. Porque, olha, quando você está numa situação, por exemplo, de doença, se você se revolta, você não está fazendo a vontade do Pai. Se você está numa situação de miséria, de desemprego, e você se rebela, começa a xingar Deus, blasfemar contra Deus, você não está fazendo a vontade do Pai. Se você está com um problema ali na sua família, né, com um filho, um marido, se você não conseguir manter a serenidade, você não está fazendo a vontade do Pai. É só a gente observar.
o Pai quer sempre que nós sejamos melhores, que nós tenhamos bondade em nosso coração. E aí Jesus vai continuar, né, maravilhosamente. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Jesus pede ao Criador. E o pão nosso de cada dia, gente, não se refere só ao pão material, não, né? O cafezinho que a gente toma, o pão de queijo, né? O almoço, o jantar, o churrasquinho, não, nada, o café, nada disso. Não é isso, não é só isso. O pão nosso de cada dia, ele se refere à paz, ao amor, à esperança, à fé, aos valores morais, né? E será que nós estamos aceitando o pão que o Pai nos oferece? Ou nós estamos recusando? Nós temos que pensar nisso, né? Será que nós estamos agindo como crianças rebeldes que fazem faz o que quer sem medir as consequências? Através de nossos pensamentos, sentimentos, palavras, ações, nós nos influenciamos uns aos outros. Qual a influência que eu estou sendo para aqueles que me rodeiam? Como é que eu estou me deixando influenciar por aqueles que me cercam? Toda escolha tem consequência, gente. Será que eu estou me ligando a pensamentos e sentimentos inferiores? Será que eu estou me esquecendo que eu sou espírito vivendo uma experiência material? E colocando todo o foco dessa minha encarnação, dessa minha existência nas conquistas materiais, sem lembrar que as verdadeiras conquistas são espirituais? Gente, o pão espiritual é representado por Jesus. É este pão, o Mestre Nazareno, que nos garante a harmonia e o equilíbrio interior, que mantém o nosso caráter firme nos alicerces do bem, que nos guarda contra a maldade, né? Que nos fortalece a fé, a coragem, que nos traz entendimento e compreensão da fraternidade e do amor. Será que eu estou aceitando Jesus? O pão espiritual que o Pai nos deu? Vamos pensar, né? Porque tem gente que fala que aceita. Na primeira dificuldade já começa a xingar, né? Aí, gente, fica danado, né? Nós temos que começar a agir diferente. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Jesus está nos mostrando aqui a chave para uma vida plena, equilibrada e melhor. Perdão. Jesus pede que o Pai perdoe as nossas dívidas, as nossas faltas, as nossas ofensas e a nossa ignorância, na mesma medida que nós perdoamos a quem nos deve. Então, não adianta eu pedir perdão a Deus se eu não perdoo o outro. Se eu não perdoo minha mãe, não perdoo meu pai, não perdoo meu amigo, não perdoo meu inimigo. Como é que eu vou ser? Olha, gente, a frase é clara. Perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Para eu receber o perdão, eu preciso perdoar. É na mesma medida. Na mesma medida. Né? Se nós estamos pedindo ao Pai perdão, que nos alivie o coração, que nos alivie a consciência, nós estamos assumindo o compromisso de desculparmos aqueles que nos ofendem. É um compromisso que você está assumindo. Se eu estou pedindo perdão, eu estou falando, Pai, me perdoa, porque eu também vou perdoar aquele lá que me ofendeu, aquele lá que me caluniou, que me injuriou. É um compromisso que se estabelece. Nós temos o hábito, né, de minimizar as nossas faltas, os nossos defeitos,
né, os nossos enganos com desculpas um tanto quanto esfarrapadas, né? Mas, por outro lado, o que a gente quer fazer? Nós somos duros em reprovar o outro, né? Nós somos duros para desculpar o defeito do outro. Né? É uma dureza da você errou comigo, não vou te perdoar. Ou então fala assim, né, que melhor ainda, não te perdoei, mas esquecer jamais. Eu adoro essa é ótimo. Não, gente, não. Nós somos muito ávidos em julgar o outro, mas Jesus nos recomenda o esquecimento das mágoas que qualquer um tenha causado a nós, para que nós mesmos possamos encontrar a paz. Nós não encontramos a paz no perdão do outro, não, gente. A gente encontra a paz quando nós somos capazes de perdoar. Né? Como é que eu posso pedir ao Pai, através do perdão, o repouso da minha mente que está cansada do erro, né? E eu não sou capaz de perdoar e proporcionar repouso à mente do meu irmão, do outro. Se o pai pode constantemente suportar os nossos erros, e olha a quantidade de vezes que a gente erra num dia, viu? Se a gente for fazer a contabilidade ali, nossa, nós estamos devedores demais da conta. Né? E a gente está constantemente pedindo perdão a Deus, pedindo que Ele suporte os nossos erros, que Ele perdoe as nossas faltas, né? A gente pede isso, não, Senhor, eu errei, mas me conceda uma oportunidade nova, né? E Deus nos concede, mas é preciso que cada um de nós, aprendamos também a espalhar a compreensão, a caridade, a bondade, o amor, em benefício de todos aqueles que nos cercam. O perdão, gente, que nós pedimos ao Criador é na medida em que eu mesmo perdoo a falta do outro. E aí Jesus vem. Não nos deixeis cair em tentação. Essa é interessante, né? Porque, assim, gente, é claro que a bondade infinita do Pai não vai permitir que a gente venha cair em tentação, né? Só que para isso a gente precisa do mínimo de esforço da nossa parte. Porque todo o universo, ele é regido por leis sábias que o Criador estabeleceu. Mas eu escolho me afastar e transgredir essas leis. Aí como é que eu quero ficar sob a proteção delas? Como é que eu quero pedir, não, Senhor, não me deixe cair em tentação, não, mas eu estou lá fazendo os trem errado, né? Eu estou traindo, eu estou roubando, eu estou mentindo, eu estou fofocando, eu estou puxando o tapete do outro, e eu quero ficar sob a proteção da lei de Deus. Criatura, isso é uma incoerência. Não é lógico a gente rogar o auxílio, a proteção divina, se o tempo todo eu continuo cometendo os mesmos erros, as mesmas imprudências, né? Sem ao menos tentar fazer um mínimo esforço para me corrigir. Né? O Pai sempre vai ajudar a todos nós. Nós nunca estamos desamparados. Né? Mas é preciso que nós tenhamos o mínimo de boa vontade em nós mesmos. Né? Porque tem gente que acha que pode fazer qualquer coisa que Deus vai perdoar. Ô, gente, outro dia eu estava vendo uma coisa na internet que eu fiquei estarrecida. Né? Bandido saindo para o assalto, rezando, pedindo a proteção divina para a polícia não matar. O que é isso, gente? Você está saindo para fazer algo errado e está pedindo a proteção divina? Você quer ficar sob a proteção da lei de Deus, sendo que você está indo lá roubar, aterrorizar e às vezes até matar alguém? Peraí, gente. Uai. Como é que pode isso? Não tem jeito. Não tem jeito. A gente precisa da boa vontade de se melhorar. Né? O Pai sempre está conosco. Todo
todo o tempo. Mas muitas vezes nós é que nos afastamos dele, né? Pela nossa própria vontade, pelas nossas escolhas, né? Para que nós não caiamos sob os golpes da tentação, né? Nós precisamos aprender a procurar e cultivar o bem. Porque não tem colheita, gente, sem plantio. Se a gente espera receber o amparo e o amor de Deus, é preciso dar alguma coisa do nosso próprio esforço. É preciso plantar melhor para colher melhor, né? Não adianta. Então, olha, claro que Deus não quer que nós caiamos em tentação, mas faça o esforço. Façam e não continue fazendo a mesma coisa errada, né? Mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus termina essa oração maravilhosa, lindíssima, pedindo ao Pai que nos livre do mal. Eu fico pensando, Jesus ensinando, né, as pessoas ali essa oração e olhando para cada um, né? Sei lá se eu estava ali, virei as costas para Jesus, né? A gente não sabe se a gente estava encarnado lá nessa época, né, gente? Mas eu imagino a compassividade, a amorosidade de Jesus de olhar para nós, criaturas tão falidas, e falar: Senhor, Pai, livra-os do mal, né? Porque são ainda crianças espirituais ignorantes. Mas, gente, para nós ficarmos livres do mal, é necessário que eu deseje não errar. Eu preciso desejar não errar para ficar livre do mal. E mais do que não errar, é preciso fazer o bem. Por quê? Porque aquele que não faz o bem já faz o mal por omissão. Então é preciso ligar a nossa própria vontade às leis do bem, às leis de amor do Criador. Caso contrário, gente, não tem harmonia, não tem contentamento no nosso coração, não. Não tem. Enquanto nós estivermos nas sombras do orgulho, da vaidade, do egoísmo, nós vamos estar sozinhos, aflitos, perturbados, desalentados, desequilibrados. De orgulho e egoísmo significam o quê? Felicidade só para mim, né? Contra a felicidade do outro. Ou seja, eu posso ser feliz, o outro que se lasque para lá, não estou nem aí para ele, né? Mas eu tenho que ser feliz. O outro não me importa. Não é assim, gente. A gente não pode se esquecer que tudo que existe, todas as coisas, todas as criaturas, todo o reino da vida, com todas as suas notas de grandeza, de beleza, tudo pertence a Deus, não pertence a nós. Todo o poder e toda a glória do universo, todos os recursos, todas as possibilidades da existência são da providência divina, não são nossos. Mas o Pai, na sua infinita bondade e misericórdia, ele permitiu que a vontade seja um patrimônio nosso, propriamente nosso, em nosso círculo de ação, né? Para que a gente possa adquirir a liberdade, a grandeza, o amor, a sabedoria por nós mesmos, pelo nosso próprio esforço, pelo direcionamento da nossa vontade. É por isso que nós somos escravos das nossas criações, das nossas escolhas. Muitas vezes, o erro, né? Muitas vezes nós escolhemos o erro. E nós gastamos ali muito tempo na correção das faltas que nós cometemos, né? Nós ficamos, às vezes, presos a situações dolorosas que nós mesmos criamos para nós, né? Mas nós continuamos livres para desejar e imaginar,
né? E como qualquer realização começa no nosso sentimento e no nosso pensamento, é preciso educar-nos no bem e no amor, conservando a nossa vontade à luz da consciência reta. Então, gente, a oração que Jesus nos ensinou é maravilhosa, cheia de significados nessas pequenas linhas. Vamos refletir sobre ela, né, Jefferson? Tentando compreender a grandeza dessa oração. E o que nós estamos dizendo ao Pai quando nós fazemos essa oração e o que o Pai espera de nós, né, Jefferson? É isso mesmo, né, Lara? É interessante que você foi falando, Lara, foi aqui digitando, foi colocando aqui umas observações. E acho muito interessante que você falou referente à passagem que seja feita a sua vontade, né, na oração. Queria acrescentar que Jesus, né, quando estava lá no monte orando, antes de ser preso, ele pediu para o Pai, né? Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas se não for possível, que faça a sua vontade, ou seja, que eu possa beber todo ele. Então, isso que a Lara falou foi muito bem colocado. Então, a gente deve sim mantermos a nossa maneira de fazer, cumprir a nossa missão, cumprir aquilo que nós tivemos, que a gente se comprometeu antes de encarnar. Então, a gente não pode fugir. A gente não deve fugir dos compromissos com Deus, dos compromissos com a nossa vida, nossa própria evolução. Então, a gente tem que desejar que Deus nos dirija, né, na missão que nós temos que cumprir, mas cabe a nós fazer. Não cabe a Deus decidir o que a gente vai fazer. Não, nós temos a liberdade de agir, temos a liberdade de fazer, porque nós somos as ferramentas, os operários de Deus aqui na Terra. Então, como eu sempre falo, né? Se a gente quer que o mundo melhore, seja um mundo melhor, nós temos que fazer o mundo melhor. Não temos que esperar Deus. Não vou ser neutro, porque Deus, lá na frente, Deus vai resolver para mim. E eu vou só me moldar a situação, vou só ser flexível à situação. Não. Eu tenho que agir, ser um operário ativo do bem. Ter boa vontade, agir, né? Também temos aí, temos que ter bom ânimo, tem que ter fé e esperança. Também tem a passagem, né, do livro Entre a Terra e o Céu, que fala sobre as orações, né? E tem um departamento, até a hora falou, né, no caso do bandido, né? Então, no livro Entre a Terra e o Céu, tem um departamento que recolhe orações que não são ou não serão atendidas. Por que não serão atendidas da maneira como a pessoa quer? Elas serão atendidas de uma outra forma, não da maneira que a pessoa quer. Por que não serão atendidas da maneira que a pessoa quer? Porque não tem princípios, não tem fundamentos, não tem valores que sirvam ou que angarie, né, recursos que possam ser atendidos. A gente, como o exemplo que a Lara colocou aí, né? Não tem por que Deus atender, não. Tá, já que é meu filho, vou atender, vou fazer ele assaltar umas 10 pessoas aí, matar uns 10 aí, e dá tudo certo. Não tem nada, é absurdo isso, é uma coisa absurda. Assim como, né, no livro fala que tem muitas orações que não podem ser atendidas. Por exemplo, eu quero que o time seja campeão. Tem pessoas que oram para o time ser campeão. Aí o espiritual vai lá, dá um passe, ou dá uma orientação à pessoa, mas não vai atender, não vai fazer com que o time dela seja campeão. Por quê? Porque mesmo o time que está orando para aquele time dele ganhar, o outro rival também está orando para ganhar também. Quem que Deus vai atender? Né? Tem essa questão também, né? Achei interessante. E a questão também dar no pão de cada dia, é muito interessante que realmente o pão, né, que a gente pode se levar ao pé da letra, é indispensável a sustentação do corpo. Mas também temos que ter o alimento espiritual, que é isso que Jesus colocou na oração, né? Muitos de nós, a gente faz a leitura, faz a oração do Pai Nosso e não medita na oração, não medita nas palavras que estão sendo ditas ali. A gente não vê que tem um alimento, uma coisa espiritual nas frases que Jesus colocou para nós meditarmos, para nós podermos assimilar
podemos desenvolver o raciocínio, nosso entendimento, nossa compreensão sobre aquilo que nós estamos pedindo, sobre aquilo que nós estamos orando a Deus, né? Então, nós temos que ter, sim, boa vontade, temos que buscar confiar em Deus, entregar as nossas mais íntimos pedidos, nossas solicitações, nossos agradecimentos a Deus. Por quê? Porque é nessa parte que a gente vai mover as energias que estão ao nosso redor, mover as energias que estão em nós mesmos. Então, a gente não pode, de maneira alguma, desejar que a nossa oração seja feita ou desenvolvida para um benefício egoísta, ou benefício da vaidade, do orgulho. Porque senão a gente pode sucumbir nas próprias solicitações. Porque o plano espiritual não vai atender como a gente quer, e aí, como a Lara falou, a gente vai ficar com raiva de Deus. Deus não atendeu o que a gente queria, a gente vai se achar não amado por Deus. Não é bem por aí. Né? Não é porque Deus não realiza ou não cumpre, não faz da maneira que a gente quer, que Deus nos deixou de amar. Não, Deus nos ama sempre. Assim como o Pai sábio e inteligente, ele sabe tudo que nós precisamos, tudo que nós precisamos passar, tudo que nós precisamos aprender e compreender naquela situação. Então, não adianta a gente ficar se queixando, querendo aí, achando que a gente está sendo punido por Deus, sendo que nós não temos discernimento para poder receber ou ser concedido aquele pedido que a gente fez. Então, acho que o socorro, sim, vem ao nosso encontro, mas o socorro do bem. Quando a gente pede uma oração para alguém, quando a gente pede para ajudar alguém, então acho que isso vai ajudar. Deus vai nos ajudar, sim, mas nem sempre será da maneira como a gente quer. Porque às vezes, algumas vezes, a pessoa precisa passar por aquilo. E Deus vai só aliviar, vai ajudar, dar força, dar amparo necessário. Mas às vezes foi uma coisa que nós mesmos pedimos antes de encarnar. Então, tem várias questões, a gente pode ver vários pontos de vista, vários ângulos da vida, né? Certas situações que acontecem conosco. Mas isso não quer dizer que Deus nos deixou de amar, só porque não atendeu nosso pedido. Então, Lara, eu gostaria que você falasse um pouquinho agora sobre a importância da oração referente à criança, né? O que os pais, o pai e a mãe podem fazer para a criança? Elas devem, sim, incentivar a criança a orar? Ou isso seria uma forma de cercear a liberdade da criança? Não, deve, com certeza. Nós temos o dever de orientar espiritualmente os nossos filhos, as crianças que estão conosco, né? André Luiz fala isso lá no livro Sinal Verde, né? Tem uma linda mensagem chamada Ante os Pequeninos. É nosso dever, gente, orientar os pequenos, principalmente orientar espiritualmente, porque as crianças são pequeninas na matéria, aos nossos olhos, mas são espíritos experientes, né? Vindos de várias reencarnações, que estão ali sob a nossa tutela para que nós possamos guiá-los no caminho do bem. Então, vejam a nossa responsabilidade, né? Nem pode ser diferente. Então, ensine a criança quem é Jesus, a oração do Pai Nosso. Porque, gente, essa oração que Jesus nos ensinou, ela eleva até hoje o nosso coração aos mais altos sentimentos de amor e bondade. Nós somos ainda incapazes de compreender toda a grandeza e beleza do Criador, mas nós conseguimos ter um pequeno vislumbre, né? Um leve vislumbre do seu amor e da sua bondade quando a gente faz essa oração do Pai Nosso, né? Porque, olha, ensinar a criança a fazer a oração, né? Que ela deve fazer uma oração sentida, com o sentimento próprio dela, de criança, né? É essencial, porque quando nós oramos de forma sentida, nós adultos, né, expondo as nossas angústias, os nossos desânimos, nós estamos implorando socorro, auxílio, apoio do mais alto. E vejam, gente, a oração é uma coisa tão maravilhosa, que é exatamente como Jesus nos disse, né? No santuário da nossa consciência,
é que uma voz secreta ali vai nos responder. É a voz do Criador que nos insufla força para as nossas lutas nesse mundo difícil. Ele é o bálsamo para as nossas feridas. É a luz para as nossas incertezas. E essa voz, a voz de Deus, consola, reanima, né? Nos persuade, nos dá coragem, nos dá submissão e resignação. E aí, nós, depois da oração, nós conseguimos nos erguer menos tristes, menos atormentados. É como se um raio de sol divino luzisse na nossa alma e fizesse despontar ali a esperança. Tudo isso numa singela oração. Então, veja a importância de nós orarmos e ensinarmos a criança a orar. Porque orar, gente, é você se identificar com a maior fonte de poder de todo o universo. É absorver as reservas dessa fonte. É compreender as leis da renovação permanente que governam os fundamentos da vida. Leon Denis, no livro Grande Enigma, ele vai dizer, de forma belíssima, né? Porque Leon Denis é um poeta, um escritor maravilhoso, ele vai dizer assim: e esse ser absoluto, eterno, que conhece as nossas necessidades, ouve o nosso apelo, nossas preces, que é sensível às nossas dores. É qual imenso foco em que todos os seres, pela comunhão do pensamento e do sentimento, vêm a unir as forças, o socorro, as inspirações necessárias para os guiar na senda do destino, para os suster em suas lutas, consolar em suas misérias, levantar em seus desfalecimentos e em suas quedas. Gente, a oração é o maior sistema de intercâmbio entre a terra e o céu, né? A prece é a expressão mais alta dessa comunhão, né, de almas. E se a gente considerar a prece sob esse aspecto, ela perde realmente essa analogia com essas fórmulas que a gente fica repetindo, banais, que não fazem sentido, né? São Santo Agostinho, não foi Santo Agostinho, não, foi Leon Denis, Fenelon, falando esses recitativos monótonos. Por quê? Porque a prece precisa ser um transporte do coração, do sentimento ao mais alto. É um ato, a prece é um ato de vontade, nem que o nosso espírito vai se desligar da servidão da matéria, da vulgaridade terrestre, né? Para quê? Para prestar atenção no infinito, para colocar o foco no Criador. É isso que a prece significa, gente. Pedir e recebereis. Se a gente tomar a prece nesse sentido, a prece é o ato mais importante da nossa vida. É a nossa aspiração mais ardente, né? Que nós temos, que nós somos tão pequenos, nós somos tão miseráveis. E pela prece a gente procura, então, por um instante, elevar o nosso pensamento em harmonia com o cosmos, com o Pai, com essa sinfonia eterna da vida. Gente, a prece é a obra de meditação, né? Que no silêncio, no recolhimento, eleva a nossa alma até as alturas celestes, aumenta as nossas forças, nos dá mais coragem, fortalece a nossa fé. Quando a gente faz a prece, o nosso espírito vai até lá.
sobe, né? Recolhe essas irradiações de luz, de amor do Criador, mas muitos, aliás, a grande maioria não sabe orar, né? Muito pouca gente sabe orar. E olha, o Jefferson falou uma coisa interessante, Jefferson, desculpa se eu estou me alongando, mas é que eu me lembrei aqui agora. Você falou da importância, né, que a gente, às vezes, terceiriza as preces, né? Gente, a gente não deve terceirizar a prece, não. Orar uns pelos outros é diferente de terceirizar a prece, viu? Terceirizar a prece é quando você fala assim, você vai na igreja? Reza para mim. Você vai no centro espírita? Reza para mim. Você vai lá no templo, lá, qualquer religião que seja, reza para mim. Não, você não pode terceirizar a prece. Você pode orar pelo outro, de boa vontade. Mas você não tem que ficar pedindo o outro para orar por você o tempo inteiro, sem você mesmo fazer esse movimento da oração. É muito importante orar uns pelos outros, porque, olha, a oração, ela chega para aquelas pessoas que a gente nem se dá conta, né? Para aqueles seres que ainda estão na sombra, na tristeza, no esquecimento, né? Que estão ali sofrendo. Um suicida, gente, a prece que você faz por um suicida é um bálsamo, é um remédio, é um alento, um alívio para ele, né? Então, assim, a ação da prece não tem limite, não, gente. Não tem limite, não tem limite. Então, oremos uns pelos outros, mas a gente tem que orar, nós temos que fazer a nossa parte, né? Não adianta a gente só pedir, vai lá, ora para mim, hein? Vai lá, você vai lá, faça a prece por mim. Não, nós precisamos orar, né? E vamos sempre, gente, fazer a oração do Pai Nosso, essa maravilhosa oração, maravilhosa, tão cheia de significado. Nenhuma palavra que Jesus disse aqui foi à toa. Nenhuma palavra que Jesus disse não tem significado. Jesus não desperdiçou palavras, não desperdiçou olhares, não desperdiçou sentimentos, não desperdiçou toques. Tudo que ele fez teve motivo de ser feito. E a oração que ele nos ensinou é um alívio para o nosso ser, que ainda se encontra, né, nesse planeta que ainda está em trevas. É verdade, né, Lara? A sua explanação foi muito bem colocada. E é engraçado como a gente acaba desejando que o outro faça esforço por nós, né? Vai lá fazer oração a mim, mas quem tem que fazer oração sou eu, tem que correndo atrás na igreja sou eu, né? Não é a pessoa, né? Então, gostaria de fazer as considerações finais falando sobre a importância da oração para as crianças, né? Então, é essencial que a criança, desde pequenina, ela possa ser inserida, né? Principalmente numa religião, né? Religião dos pais, né? Para que ela possa assim, receber os princípios, receber assim, as bases da religião. Porque quando ela começa a iniciar o seu entendimento, a sua participação na religião, ela começa a se conectar com o Criador. Desde cedo, é importante ela ter essa conexão. Porque a gente vê hoje, né, muitas pessoas, muitos jovens, né, que já são adultos, ou até jovens mesmo, que faltou para eles aquela introdução religiosa, né? Porque a gente vê, né, quão prejudicadas são as crianças quando não são levadas ao culto religioso, que isso prejudica muito a formação da criança, quando ela começa a ali tomar suas decisões, né? E muitas vezes a gente vê essas crianças que não tiverem uma base, uma introdução religiosa, se tornam adultos perturbados, se tornam adultos problemáticos. Então, a gente vê essa alteração de comportamento por falta de trato, de base religiosa. Então, nós temos que ter, sim, introduzir essa base religiosa para a criança entender o que é Deus, para entender que Deus existe, para entender que Jesus
veio aqui na Terra, deixou seus ensinamentos, né? Então é importante, sim, que nós entendamos e ajudamos a formar, ajudar a formação da criança, né? Então, Emmanuel tem várias obras que ele aborda sobre a importância da criança e da religião, a importância sobre a responsabilidade dos pais em cuidar, em tutelar a criança para que ela tenha um condicionamento religioso, para que ela não cresça de forma perturbada e não cresça também de forma diferente. Então, acho que é importante, sim, nós temos fazer essa introdução, ajudamos as crianças, inspiramos elas e também incentivamos elas a fazer a oração Pai Nosso, a fazer a oração da Ave Maria também é importante. Então, é importante, sim, você deixar a criança fazer a própria oração e depois introduzir a oração Pai Nosso, né? Então, temos que ensinar as nossas crianças, nossos filhos, nossas filhas a fazer oração antes de dormir, quando acordar, não só na hora do culto religioso, mas na hora também de pedir a bênção, porque orando vai se conectar a Deus e o plano espiritual vai estar mais próximo dessa criança para ajudar ela na sua formação intelectual, sua formação moral e religiosa. Então, Lara, se você puder fazer as considerações finais. Jefferson, como eu falei muito hoje, né? Eu quero deixar aqui como minhas considerações finais uma prece que Emmanuel faz no livro A Luz da Oração. Ele não é uma prece, gente, que substitui o Pai Nosso, não. É uma prece que Emmanuel faz se referindo ao Pai Nosso. E é uma belíssima oração em que ele vai dizer assim: Nosso Pai que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. É uma belíssima oração de Emmanuel e que, né, nos transporta ali imediatamente para a oração do Pai Nosso, né? E, gente, toda vez que a gente diz Pai Nosso, o Pai responde, né? Ele diz: meus filhos, o que vocês querem? Então, tenhamos em mente a beleza dessa oração e a importância de nós orarmos sempre. É isso aí, Lara, muito bom. Essa oração aí é uma oração que nos ajuda, né, a entender um pouquinho mais a oração do Pai Nosso, né? O Emmanuel trouxe essa oração e eu comparei, botei a oração do Pai Nosso e a oração do Emmanuel. Né? Que maravilha, né? Que maravilha. Então, pessoal, chegamos mais uma vez no final do programa, tá? Agradeço a sua companhia, a sua disposição de estar conosco até esse momento. Agradeço também a Lara por estar aqui conosco, né, mais uma vez. Obrigado, Lara, por essa oportunidade de aprendizado. Boa noite. Boa noite, Jefferson. Sou eu quem agradece sempre, né, a oportunidade de trabalho. E vamos em frente, gente. Que Jesus abençoe cada um de nós, a cada lar, cada família, né? Que abençoe você que está nos assistindo agora, que vai nos assistir em algum momento. E lembre-se sempre de orar. Sempre, sempre, sempre. Né? Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aí. Se inscreva no canal, curta, compartilhe, divulgue o vídeo. Temos vários vídeos aqui no canal, você pode assistir outros programas anteriores. Tem o programa Espiritismo e Vida, que é da Lara. Assistam os programas lá, também muito importantes, são muito bons. São programas mais curtos, então você não tem desculpa não assistir, né? Então é maravilha o programa que a Lara faz, Espiritismo e Vida. Tá, pessoal? Boa noite a todos, uma boa semana, até mais.